que significa desvio, sair do caminho. A raiz da palavra apostasia é esse desvio da verdade. O caminho da verdade é aqui, e as pessoas criam um desvio, uma apostasia. O último grande sinal para a vinda de Jesus arrebatar a sua igreja chama-se uma grande apostasia, um grande desvio da verdade. Aí eu nos pergunto, será que essa apostasia está profetizada para o mundo? Não, porque o mundo não tem verdade para se desviar dela. O mundo já está desviado. Será que essa apostasia vai se cumprir, por exemplo, na religião católica? Não, eles não estão na verdade para se desviar dela. Vocês estão entendendo? Essa apostasia vai se cumprir no espiritismo? Não, eles já estão completamente dentro da apostasia, não estão na verdade. Só vai se cumprir em quem antes estava na verdade e depois saiu da verdade e pegou um atalho. Amém? Apostatou, se desviou da verdade. Irmãos, essa apostasia só existe um lugar onde ela pode se cumprir. Aonde? Em quem antes estava andando na verdade. Aí de dentro da verdade resolveu sair e criar um desvio. Então está aí a apostasia, se desviar da verdade. E ninguém pode se desviar da verdade se antes não tiver estado na verdade. Então essa apostasia aí está falando, sabe para quem? Para a igreja. Está falando para a falsificação do verdadeiro evangelho. Quer saber o que é que o Espírito Santo está falando através do apóstolo Paulo? Quando o evangelho estiver sendo falsificado, estiverem tirando do evangelho uma vereda, um desvio mais fácil, porque é o que estão fazendo hoje. Quem disse que o caminho de Deus que leva para o céu é fácil? Jesus nunca disse. Ele disse assim: olha, estreita é a porta, amém? E apertado é o caminho. Foi ou não foi? Ele disse alguma vez que o caminho era largo e larga era a porta? Ele disse que o caminho tem pedra. Ele disse que o caminho tem espinho. Sim ou não? E do lado tem o lobo querendo devorar. E ele disse assim: se esforcem por entrar por ela. O reino de Deus, o céu, é tomado por esforço. Estão entendendo? Sim ou não? Aí isso é verdade. Aí o pessoal mistura e bagunça e cria outro evangelho que não é o do Senhor e cria uma vereda larga. Não é o caminho da verdade que é estreito e difícil. Cria uma veredona larga. Rapaz, faça o que você quiser, o importante é crer em Jesus. Não é o evangelho que eu estou pregando hoje? Aí o pessoal faz o que quer, vive no erro, no engano, na prostituição, no carnaval, no São João, toda desmantelação. Mas eu creio em Jesus, vai para o inferno crendo, porque o Satanás também crê. Vocês estão entendendo? Então, meus queridos, é uma vereda criada a partir da verdade. O que estão criando por aí? É um evangelho falsificado, voltado somente para a cobiça e para quem tem desejo de ficar rico, chamado evangelho da prosperidade. Só prepara a pessoa para ficar rico e ficar aqui. Céu, não, o céu é aqui. É uma apostasia, irmãos, é um desvio da verdade. Amém? Um evangelho facilitado, onde você pode fazer tudo que você fazia antes, o importante é que você esteja dentro da igreja, principalmente que deu dízimo. Tá certo? Mas você continua fazendo o que você fazia antes, isso é uma apostasia. Isso é desvio da verdade. Amém? Também existe nos nossos dias um outro tipo de apostasia,
que é uma super espiritualidade, um super pentecostalismo, coisas passando do limite que não está também de acordo com a palavra, porque a palavra ela transcorre direitinho numa linha reta, aonde o Espírito Santo deu todas as coordenadas como é que nós vamos andar. Aí o apóstolo Paulo, falando lá, 1 Coríntios capítulo 14, são 40 versículos, ele dá toda a linha estreita de como é que a igreja deve se comportar, sendo pentecostal, falando língua, batizado com o Espírito Santo, mas está aqui a linha, ó, tudo com decência, com ordem, faça direitinho. Hoje, temos uma grande apostasia. O pessoal está fazendo de muitas igrejas algo muito parecido com o terreiro de Umbanda. Sabe como é que chama isso? Apostasia, desvio da verdade. Aí eu lhe pergunto, tem muita coisa por aí, se eu fosse falar, levava a noite toda falando sobre a apostasia. Aí eu lhe pergunto, o que é que faltava se cumprir diante dos olhos da igreja antes do arrebatamento? Apostasia. E nós estamos mergulhados nela, estamos nos dias dela, estamos observando ela. Aí eu te pergunto, Jesus está bem longe de voltar? Como estão dizendo por aí, vivendo como se Jesus não voltasse mais, como se o arrebatamento da igreja fosse daqui a 300 anos. Meu irmão, o último e único sinal dado para o arrebatamento da igreja chama-se apostasia. E nós estamos vivendo e vivenciando uma época de grandes apostasias. E de onde saíram esses desvios da verdade? De dentro da verdade. Amém? Vocês estão entendendo? Quem nunca andou na verdade pode apostatar? Como é que ele vai se desviar de uma coisa que ele nunca teve nela? Não é verdade? Então essa apostasia está profetizada para a igreja. Igreja. É um pedaço da igreja, uma parte da igreja, um povo que já andou na verdade e agora pegou vereda. E agora pegou desvio. Apostasia. Desvio da verdade. Amém? E não houve uma época, pastor, meus irmãos, em que houve um maior desvio da verdade como hoje. Hoje tem evangelho para tudo e para todos. Hoje tem evangelho para quem é homossexual e não quer deixar de ser, é só para a igreja deles. Hoje tem evangelho para quem é lésbica e não quer deixar de ser, tem a igreja deles. Hoje tem evangelho para quem gostava de bebida, pagodes e sambas e não sei o que. Hoje tem a igreja deles, a igreja dos sambistas e dos pagodeiros. Estão me entendendo? Hoje tem igreja para todo gosto. Só não precisa se converter. É só estar lá dentro, no vai quem quer, contribuindo, está lá. Mas isso chama-se, tem um nomezinho aí, em 2 Tessalonicenses. Como é o nome disso? Apostasia. Diga-se comigo, desvio da verdade. Aí eu pergunto para vocês, Jesus vai arrebatar a sua igreja só daqui a 300 anos, né? Se o grande último sinal antes daquele dia nós estamos vendo se cumprir, então, irmãos, nossa posição é lavar as nossas vestes, limpar a nossa vida, olhar para cima porque a nossa redenção está próxima. Alguma coisa atrapalha você, jogue fora, porque a pérola de grande valor é o reino dos céus. Nada que vale, nada. Tem gente perdendo o seu direito ao céu, a sua primogenitura, por bolotas, por pratos de lentilha. Uma jovem bonita, não consigo largar, é tão linda, meu Deus. Estão entendendo, irmãos? Por dinheiro, por posição, por fama, seja o que for. Irmãos, esse livro, o Evangelho do Senhor Jesus, a Bíblia Sagrada,
não foi dada por Deus para enriquecer ninguém. Mas ela própria diz que ela, a palavra com a piedade, é uma grande fonte de lucro. Se a pessoa quiser tirar lucro dela, tira. Porque o que não falta é recurso. Agora, Deus não deu a sua palavra para nós pregarmos, para enriquecer e para nem deixar ninguém milionário. Eu lhes digo, está sendo gravado ali. Qualquer um. Pastor, tirou mesmo um do meio, eu não tiro não. Me coloco no meio também. Qualquer um, pastor. Que se utilizar da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, para tirar proveito próprio e para ficar rico, está colocando no peito um crachá de falso profeta. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Ela não ensina outra coisa. Aí nós sabemos, não, que é isso, pastor? Mas o fulano acolá, ele faz essas coisas aí, mas menino lá na igreja dele, é tanto milagre, e daí? Milagre não prova nada. Está escrito em Mateus 7. Naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós andamos na tua presença, curamos enfermos, expulsamos demônios, é até maravilha, mais que milagre. Ele vai dizer, quem são vocês mesmo? Como é o nome? Não, vocês não conhecem não, vocês viveram na iniquidade. E os milagres? Os milagres acontecem por causa do nome de Jesus, do poder que há no nome de Jesus e da honra que Deus deu ao seu filho. Prova a salvação de Deus. Amém, irmãos? Você sabe quem é que vai vir fazendo grandes sinais e muito milagre? O anticristo. Sinais da mentira, milagres falsos, e o povão vai cair em cima. Quem vive correndo e deslumbrado com essas coisas, não olha para a palavra, vai correr atrás do anticristo bem facinho. Vai dizer que ele é Deus, porque ele vai fazer grandes sinais. Então, irmãos, a conduta, a vida, a ética, a postura, o caráter, o fruto, se uma pessoa é de Deus ou se não é. Amém? Amém. Milagre, prova nada. Zoada, nada. Para mim o cara pode voar dentro da igreja de uma ponta a outra. Prova nada. Se ele não estiver de acordo com a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Foi comigo. Vamos para o Apocalipse? É bem ligeiro hoje, só um capítulo. Os irmãos estão. Glória a Deus. Alguém me deu um pouquinho d'água? Pega a cuidado aí, pastor. Eu chamo de amadurecimento cristão. Você sabe por quê, irmãos, que nós temos que falar? Porque a igreja está muito calada, só aceitando. Uma coisa que o senhor falou aí para a igreja, para todos nós entender bem, o pastor Barbosa está falando para nós separar o que é o arrebatamento e a vinda, né, o fim do tempo, né? Isso. É isso? Porque o povo mistura tudo, sabe? O pessoal fala assim, na vinda do Senhor Jesus, olha, o arrebatamento da igreja vai acontecer 7 anos antes da vinda pessoal de Jesus aqui nesse mundo. Primeiro ele vai arrebatar, vai levar a sua igreja para o céu, vai ser as bodas, o encontro da igreja no céu. Depois ele volta não para a igreja, mas com a igreja, 7 anos depois. Não pode misturar o dia do arrebatamento com a volta pessoal de Jesus. Amém? Amém. São 2 eventos. São 2 acontecimentos.